Chegamos talvez num dos textos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Diz-nos assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, porque a nossa luta é tenebrosa, peguem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Nós estamos talvez diante de um dos textos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. Um teólogo do século XVII disse que nós precisamos, como cristãos, continuamente, estudar a respeito de 4 assuntos. Estudar a respeito da glória de Cristo e sua obra, estudar as Escrituras, estudar a respeito do nosso próprio coração, com seus enganos e suas armadilhas variadas, e estudar sobre os intentos de Satanás contra as nossas vidas. Se você é um crente verdadeiro em Cristo Jesus, o diabo odeia a sua vida. Ele é seu maior inimigo. Ele odeia você porque a imagem de Cristo está sendo formado em você. Ele odeia você porque você saiu do reino que lhe pertence e foi para o reino de Jesus Cristo. O diabo não odeia quem lhe pertence. O diabo não odeia quem não leva em consideração o Evangelho. O diabo não odeia quem já está dentro de sua gaiola, aprisionado às concupiscências da carne, à soberba da vida, às paixões promíscuas da nossa geração, sem considerar a Deus e a sua vontade. O diabo odeia a igreja de Jesus. O diabo ataca a igreja de Jesus continuamente, incessantemente. O diabo se traveste de anjo de luz. Ele nos tenta através dos pecados mais sujos para nos destruir, e ele nos tenta através da promoção da nossa vaidade, do nosso orgulho como anjo de luz, nos tornando orgulhosos e presunçosos. Paulo chega aqui em Efésios capítulo 6, e ele deixa a parte final para tratar do diabo e da maneira como nós devemos resistir ao diabo, porque esta talvez seja a parte mais importante do livro. Esta talvez seja a parte mais importante da nossa vida como cristãos. Porque nós podemos ser cristãos sim, mas podemos muito bem estar sendo esbofeteados continuamente pelo diabo, o acusador das nossas vidas, a antiga serpente, o destruidor, Satanás, o adversário, Apollyon, o antigo dragão, a serpente maldita. Paulo escreve essa carta à igreja que estava na cidade de Éfeso, talvez a igreja que tem experimentado o maior de todos os avivamentos. Final de Atos capítulo 18, todo Atos capítulo 19, Paulo chega na cidade de Éfeso, fica 3 anos pregando o evangelho na cidade de Éfeso, e ali ocorre um grande mover do Espírito Santo.
Multidões são retiradas do domínio de Satanás e trazidas para o domínio de Jesus Cristo. Numa única noite, acontece um evento espetacular. Mais de R$500 milhão em livros, em literatura de bruxaria, feitiçaria, paganismo, são queimados em praça pública. E uma multidão se converte ao Evangelho. Anos depois, Paulo está preso na cidade de Roma. E precisa escrever a essa igreja. E nós temos essa carta que é uma obra-prima da literatura bíblica. Nessa carta, Paulo retrata o eterno projeto de Deus, que planejou, executou e garantiu a nossa salvação. Paulo nos diz no capítulo 1 que a salvação das nossas vidas é obra do Pai, é obra do Filho e é obra do Espírito Santo. Depois de falar sobre esse eterno desígnio de Deus, Paulo ora para que eu e você compreendamos a herança que nós possuímos pelo fato de sermos salvos em Cristo Jesus. Paulo mostra ainda no capítulo 2 como nós éramos antes de termos sido encontrados por Cristo. Éramos escravizados ao mundo, à nossa natureza e ao diabo. Mas Deus nos salvou, Deus nos ressuscitou e Deus nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E Deus uniu judeus e gentios em uma única igreja. No capítulo 3, Paulo diz que esse projeto de Deus, enviar seu Filho, derramar sangue perfeito para unir judeus e gentios em uma única igreja, era um mistério que estava oculto a todo ser humano, mas que agora havia sido revelado. E Paulo conclui o capítulo 3 de Efésios orando. Ele ora mais uma vez por mim e por você, para que nós compreendamos a largura, a altura, o comprimento, a profundidade da nossa salvação, do amor de Deus por nós. No capítulo 4 de Efésios, Paulo aplica as verdades dos 3 primeiros capítulos, afirmando que uma vez que nós somos salvos, adotados como filhos de Deus, habitados pelo Espírito Santo, uma vez que nós fomos ressuscitados e agora estamos assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais, nós precisamos viver de modo digno da nossa vocação. Precisamos viver em mansidão, viver em humildade, viver em longanimidade, porque nós temos um único Senhor, uma única fé, um único batismo. No capítulo 5 de Efésios, Paulo diz que nós precisamos viver uma vida santa, que fala a verdade, que honra compromissos, que ama o próximo e que procura viver cheia pela presença do Espírito Santo. E essa plenitude do Espírito Santo, no final do capítulo 5 e até o versículo 9 do capítulo 6, Paulo diz que ela é revelada nas relações pessoais. A esposa com seu marido, o marido com a sua esposa, os pais com os filhos com os pais, o funcionário em seu trabalho, os empregadores no trato com seus funcionários. E agora, em Efésios 6, verso 10, Paulo está concluindo essa carta. E ele começa o versículo 10 dizendo, quanto ao mais. Esta expressão, quanto ao mais, significa que o fato de eu e você termos sido amados por Deus e escolhidos antes da fundação do mundo, o fato de que nós fomos feitos filhos de Deus, o fato de nós termos sido inseridos à família da fé, o fato de sermos habitados pelo Espírito Santo e viver procurando ser cheios do Espírito Santo, não nos livra, em hipótese alguma, de uma grande batalha espiritual. Paulo diz que nós estamos engajados numa verdadeira guerra, numa grande tensão, num grande combate. Francis Schaeffer, ao falar sobre essa batalha que acontece continuamente, ele usa a ilustração de uma casa de 2 andares. Francis Schaeffer diz que nós vivemos no primeiro andar. É o mundo dos sentidos, do espaço-tempo, da história humana. É o mundo daquilo que a gente chama de realidade concreta. É aquilo que a gente vê, que a gente toca, as pessoas com quem nós convivemos, as árvores, a criação que a gente contempla. Mas Francis Schaeffer diz que no segundo andar dessa casa existe o reino espiritual, tomado por legiões angelicais, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, Satanás e sua horda demoníaca. Você pode estar no primeiro andar da casa, mas isso não significa que o segundo andar não seja real. O segundo andar é ocupado. E Francis Schaeffer diz que o segundo andar desta casa, ele é tão real, que talvez ele seja mais concreto ainda que o primeiro andar. É assim que a gente precisa compreender essa batalha. Ela é real, ela é severa, ela é intensa. O diabo odeia você, ele é teu inimigo,
ele é teu adversário, ele é teu acusador. E nessa guerra nós precisamos tomar 2 cuidados. O primeiro cuidado é de não subestimar o nosso inimigo. Nós não podemos ignorar os intentos malignos. 1 de Pedro, capítulo 5, Pedro nos diz: cuidado, o diabo é como um leão feroz, que anda ao redor de vocês, procurando alguém para destruir. Eu não sei se vocês já viram aquelas séries de TV do reino animal. O leão, imponente, poderoso, quieto e tranquilo, assentado sobre a folhagem, ele emite aquele barulho quase que ensurdecedor. E ao redor não tem nada acontecendo, está tudo vazio. Mas o leão ruge para espantar, para retirar da toca as presas que estão amedrontadas. Através do rugido do leão, as presas que estão escondidas se sentem ameaçadas e se mostram ao leão. Aí vem o ataque feroz. Pedro diz: ele é um leão que ruge. Cuidado, para que você não saia da toca. Não subestime o poder dele. Ele tem destruído a muitos. Ananias e Safira, Atos capítulo 5, líderes na igreja, desejando receber poder, prestígio, status na igreja, venderam a propriedade, mentiram a respeito do valor daquela propriedade e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos. E Pedro olhou para Ananias e Safira e disse: meu Deus, por que você permitiu que o diabo colocasse esses intentos no seu coração? Ele destruiu a vida de vocês. Ananias morre, depois sua esposa Safira morre, porque permitiu que o diabo colocasse intento maligno em seu coração. Companheiros de jornada do apóstolo Paulo abandonaram a fé, porque o diabo colocou no coração deles amor por este mundo. Não podemos subestimar o poder, a ação maligna. Um outro perigo que precisamos evitar é o contrário. Não devemos superestimar o inimigo. Não devemos ter medo do diabo. A gente lida com o diabo conforme as Escrituras nos orientam. Tiago capítulo 4 nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jamais nos esqueçamos, o diabo não é Deus. Só existe um Deus. O diabo é anjo caído. O diabo é criatura, não é criador. O diabo não é eterno. Só Deus é eterno, não teve princípio, não tem meio e jamais terá fim. O diabo está destinado para o lago de fogo e enxofre, o juízo eterno do bendito e soberano Deus. Não podemos também superestimar o poder do diabo. A ação dele é limitada. O poder dele, embora feroz, é restringido pela soberania de Deus. E nesse texto de Efésios 6, Paulo nos mostra um pouco sobre a natureza do diabo. No verso 12, Paulo nos diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo é claro em dizer que o seu problema não é com sua esposa, seu problema não é com seu marido, seu problema não é com o seu chefe, com sua empresa, com seu trabalho atual, seu problema não é com os seus relacionamentos. Paulo diz que existem forças malignas por trás dos inimigos e das dificuldades que se apresentam diante de nós. Existem forças hostis. Essa é a natureza do nosso principal problema. Quem é o nosso inimigo? No versículo 11, Paulo nos diz: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do nosso inimigo, do diabo. Sua luta é contra esse inimigo perverso, assassino, ladrão, mentiroso, esse inimigo que a Bíblia chama de dragão, Apolion, a antiga serpente, acusador, destruidor, ladrão que ruge, assassino, homicida desde o princípio. Esse ser maligno que é o diabo não está sozinho. Se você abre Apocalipse capítulo 12 e observa os versos 3 e 4, ali há uma inferência que quando ele cai,
através de sua cauda, ele arrasta consigo 1/3 do exército celestial de Deus. Diz-nos a palavra de Deus que diante de Deus há centenas de milhares de anjos que servem a Deus, criaturas de Deus. E esse anjo de luz, outrora, poderosíssimo, muito influente, na presença de Deus cai e arrasta consigo 1/3 do exército celestial. E o único projeto desse ser diabólico, por natureza adversário, é zombar da glória de Deus e trazer para seu reino o maior número de pessoas possível. Quais são as características desse nosso inimigo, ou dos nossos inimigos, porque são demônios? No versículo 12, Paulo nos diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. É isso mesmo, o mundo jaz no maligno, contra forças espirituais do mal, que moram nesse segundo andar, que são as regiões celestiais. Paulo nos diz que os nossos inimigos são poderosos, nenhum de nós pode subestimar o poder desse inimigo. A gente vê o poder do nosso inimigo sendo manifestado o tempo todo, todos os dias. O poder do inimigo é manifestado nos teatros, nas telenovelas, no cinema, nas cortes, no parlamento, no comércio, na indústria, nas relações internacionais. Em todos os lugares o poder do inimigo é manifestado. Há uma mente maligna e perversa que articula nos bastidores com sua mão invisível, porém é uma mão pesada e destruidora. Paulo nos diz ainda que os nossos inimigos são malignos. O reino do nosso inimigo é um reino de trevas, de violência, de promiscuidade, de sujeira moral, de injustiça, de malignidade. O reino do nosso inimigo é um reino que tem como projeto destruir vidas, arruinar famílias, levar pessoas ao desespero existencial. O diabo existe para acabar com as nossas vidas usando de vários meios que ele tem à sua disposição, e os seus meios são variados. Paulo nos chama no versículo 12 esse reino de um reino tenebroso, porque o mundo do diabo é um mundo maligno, por isso é um mundo de trevas. No versículo 11, Paulo ainda nos diz: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nosso inimigo é astuto. A palavra ciladas aqui comunica métodos, estratagemas. O diabo usa diversas articulações para nos capturar em suas armadilhas. O diabo tem mais de uma armadura. O diabo tem mais de uma máscara. O diabo usa mais de uma estratégia. Sabe o que o diabo faz? Ele pesquisa você. Ele ronda você. Ele busca brecha em sua armadura. Para cada pessoa a tentação do diabo vem de um modo diferente. Para algumas pessoas é na área sexual. Para outras é através da avareza, da cobiça. Para outras pessoas é o orgulho, a vaidade. Para outras pessoas é na finança, é a grandeza, é o dinheiro. Para cada pessoa o diabo se apresenta com uma bandeja, com um prato diferente, uma proposta diferente, uma sedução diferente. São ciladas. Ele monta arapuca. Quando eu era criança, a gente brincava muito, e as crianças viviam soltas, né? Hoje não mais. E eu juntava com os meus amigos para a gente fazer as traquinagens. Então a gente montava as arapucas, colocávamos uma cordinha, colocávamos ali uma isca, para o passarinho vir, comer aquela isca e a gente puxar com a cordinha, e o passarinho era preso na arapuca. Uma isca. O diabo usa iscas para nos fisgar com o seu anzol maldito, que fere, destrói, rasga a nossa vida, nos dilacera a existência. Não ignore os intentos malignos sobre sua vida. Não ignore que sua vida é rondada continuamente por principados, poderes espirituais das regiões celestiais do mal, para destruir você, te afastar da comunhão com o povo de Deus, arrancar teu amor pela palavra, arrancar teu zelo pela oração, frear o teu avanço na fé,
gerar tristeza em teu coração, gerar dúvidas sobre o amor de Deus para a sua vida, te escravizar a um estilo de vida mental, emocional, reprovável e vergonhoso. Cuidado com o diabo. Quais são as estratégias que o nosso inimigo usa? Quais são as artimanhas mais preferidas por ele? Abra lá em Mateus capítulo 13, versículo 19. Mateus capítulo 13, versículo 19. Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador. E no versículo 19, Jesus diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, é o diabo, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Há pessoas que vêm para os cultos acordadíssimas, despertas e diligentes, mas basta o pastor começar a pregar, cai num sono profundo e irresistível. O diabo arrebatando de seu coração a palavra que começa a ser plantada. Há pessoas que são as primeiras a chegar num culto, às vezes as últimas a saírem, mas há 10, 15, 20 anos frequentam uma igreja, mas nunca nasceram de novo, ainda são escravizadas à rede infernal, à rede maligna e diabólica. A primeira artimanha do diabo é roubar a palavra de Deus em nosso coração, sequestrar nosso amor pela palavra de Deus, arrancar de nós zelo, desejo de conhecer a Deus, de conhecer sua vontade e de viver sua vontade para as nossas vidas. Que artimanha maldita, porque a verdade vem pela pregação do Evangelho. É na medida em que o Evangelho é pregado que os nossos pecados são escancarados, o amor de Deus é revelado e nós somos convertidos pelo Espírito Santo. E o diabo procura em muitas vidas arrancar esta palavra que é semeada, gerando indiferença, sonolência, desprezo, anos a fio. A pessoa está tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. Ele é teu inimigo. Note que você não tem problemas em assistir o time do seu coração. Note que você vibra de emoção quando vai para a prorrogação. Note que você fica ansioso pelos pênaltis da final. Mas basta começar a exposição da palavra. Muitos são tomados por indiferença, por cansaço, por indisciplina, por desprezo, por indiferença com a palavra. É o diabo roubando do coração a semente que foi plantada. A segunda estratégia do diabo é colocar dúvidas sobre a palavra de Deus. O diabo chega para Eva, em Gênesis capítulo 3, e disse: é assim que Deus te falou? E o diabo diz para Eva: a palavra de Deus é uma mentira. Nossa cultura educacional, nossos meninos vão para as universidades. Antes de irem para as universidades, eles já crescem ouvindo em todos os meios. Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3 são uma mentira. Adão e Eva nunca existiram. O pecado nunca existiu. Aquela linguagem é um mito. Aquela linguagem é uma linguagem poética para ilustrar a maldade que existe no coração humano ou as implicações das crises humanas. Aquilo ali é uma linguagem em parábola, é uma linguagem poética. Aquilo lá não é real. E se a gente coloca dúvidas sobre os 3 primeiros capítulos de Gênesis, a gente destrói todo o restante da Bíblia. Porque os 3 primeiros capítulos de Gênesis nos trazem a natureza de Deus, o Deus criador e soberano, nos trazem a verdade de que nós só somos felizes estando em comunhão com Deus, como o homem era feliz estando em comunhão com Deus, nos trazem a revelação do pecado que invadiu a história e dos malefícios que o pecado trouxe. Gênesis 3 nos traz a revelação de que Deus enviaria o Filho da mulher para morrer pelos nossos pecados. Portanto, se os 3 primeiros capítulos de Gênesis são obra ficcional, são alegoria, são licença poética, toda a Bíblia desmorona. Jesus, portanto, mentiu, porque Jesus falou que aquilo que estava escrito a seu respeito era verdadeiro. Jesus falou que Deus criou homem e mulher.
e os uniu, por isso que Deus uniu não é para o homem separar. Jesus condenou o divórcio, porque na intenção original de Deus era unir homem e mulher para nunca se divorciarem. Jesus se referiu à criação como momento histórico real, para falar sobre o casamento. O diabo produz dúvidas. O ser humano não é criado à imagem e semelhança de Deus, coisa nenhuma. O ser humano é fruto de bilhões de anos de evolução, de uma vida irracional, para um determinado momento se tornar vida racional. O diabo esvazia do nosso coração a autoridade da palavra de Deus. É assim que Deus disse mesmo, Eva? Você tem certeza? O diabo é especialista em produzir insatisfação em nós. Eva, vocês podem ser conhecedores do bem e do mal, vocês têm potencial para se tornarem como Deus. De repente Eva olha para o seu redor e diz: o que é isso? Esse Deus restringiu minha liberdade, esse Deus me cerceou com limites. Eu posso me tornar Deus, eu quero ser autossuficiente, quero ser autônoma, quero experimentar todas as coisas sem restrição. E Eva e seu marido caem em profunda desgraça, porque o diabo produziu em seu coração insatisfação na relação com Deus. Que negócio é esse? De que eu preciso obedecer a limites? Que negócio é esse que eu tenho que obedecer, honrar meus pais até minha idade adulta? Que negócio é esse? Eu sou dono do meu nariz. Eu já tenho maturidade suficiente para fazer o que eu quiser da minha vida. Eu namoro com quem eu quiser, eu namoro da forma como eu quiser. Quem manda no meu corpo sou eu, meu corpo, minhas regras. Eu não me submeto a ninguém. Meu único compromisso é com o meu prazer. Meu único compromisso é com minha felicidade. Mas Deus quer a sua felicidade. Mas para você ser feliz de verdade, é necessário você observar que tem fronteiras para o seu bem. Que fronteira o quê? Eu quero transpor todas as fronteiras, eu quero conhecer o bem e o mal. Eu estava vindo para a igreja agora, e eu ouço podcasts. Eu estava ouvindo um podcast de um rapaz que é um maconheiro assumido. E no podcast ele está fumando maconha. E ele conversando com um cristão convicto. Rapaz, ele dizendo: se esse Deus de vocês for verdadeiro, ele é muito cruel. Porque como é que ele cria algo tão bom e proíbe a gente de usar? Esse foi um intento maligno para Eva. O diabo também é especialista em produzir uma espécie de raiva em seu coração. Gerar amargura, ressentimentos, ira entre pessoas. Há pessoas dentro da mesma casa que passam meses sem conversar. Há irmãos de fé que não se assentam na mesma fileira que o outro assenta porque tem ódio no coração. O diabo é especialista em fomentar a raiz de amargura, dores, ressentimento, ira, obra maligna. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando nossos relacionamentos estão hostis, desajustados, há ira, gritaria, discórdia, ressentimento, amargura. Paulo tem a convicção muito clara que quem está por trás dessas pessoas, quem está por trás desse ressentimento que nós nutrimos, quem está por trás da amargura, da ira, é o próprio maligno, que tem como objetivo principal blasfemar contra a glória de Deus e afastar as nossas vidas de vidas que glorifiquem a Deus. O diabo engana as pessoas através das seitas e heresias. O diabo é um teólogo herege. Jonathan Edwards, uma mente brilhante do século XVIII, disse que o diabo estudou no melhor de todos os seminários,
o seminário dos céus. Toda heresia criada pelo diabo, toda seita, todo engano, é a Bíblia torcida. Ele defrauda a Bíblia. O diabo é o mestre do engano religioso. O diabo também atua para nos afligir no dia mau. Veja o versículo 13 de Efésios capítulo 6. Paulo diz que existe o dia mau. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Existem dias maus, períodos difíceis na nossa vida, mas a Bíblia diz que existe o dia mau. É aquele período da vida em que você já deixou de orar há muito tempo, você não valoriza mais a comunhão com o povo de Deus, você não tem vida mais com a palavra de Deus, você não sabe a última vez que você leu a Bíblia com prazer, você se tornou indiferente, e aí de repente o inferno despeja sobre você mísseis, canhões, aí vem o dia mau, você levanta, grita com a mulher, desrespeita os filhos, xinga alguém no trânsito, vai para o trabalho e as coisas estão desajustadas, e vem tentações infernais sobre a sua vida. É um período que pode durar um dia, uma semana, meses, às vezes até anos. O dia mau. O diabo traz, sob a permissão de Deus, o dia mau. O dia mau na vida do apóstolo Paulo foi um espinho na carne, que alguns dizem que era um problema de dor terrível que ele tinha na visão. Em algumas cartas, eu creio que na carta aos Gálatas, Paulo diz, olha, eu escrevi com letra grande para vocês saberem que fui eu. No capítulo 3, Paulo diz, olha, eu estive diante de vocês com enfermidade tão grande, que vocês, graças a Deus, não tiveram repúdio de mim, me trataram com amor. Outros dizem que o espinho na carne de Paulo eram as sequelas de tantas surras que ele tomou em sua jornada como apóstolo, espancamentos, naufrágios, chicoteamentos. Outros dizem que o espinho na carne de Paulo era o fato dele, lamentavelmente, nunca ter encontrado uma esposa. Ele era um homem solteiro, um adulto solteiro, e ele sofria com isso, não sabemos ao certo. Mas Paulo tinha um espinho na carne que em 2 Coríntios 12, ele diz que foi enviado por Deus, mas era o diabo que o estava machucando. E ele orou por 3 vezes, afasta de mim, tira de mim esse espinho, tira de mim. E Deus disse, não vou tirar, porque o meu poder vai se aperfeiçoar nas suas fraquezas. Você vai aprender que através das suas fraquezas, a sua força vem de mim. Então o diabo traz sobre nós o dia mau. E cuidado, porque se no dia mau você não estiver revestido na força do poder de Deus, você será destruído. Nós não temos forças em nós mesmos, nós não conseguimos por nós mesmos, nós somos incapazes em nós mesmos. Revestivos na força do poder de Deus, ai de nós, se não nos revestirmos na força do poder de Deus, o diabo nos destruirá. O próprio Jesus disse para o apóstolo Pedro, na noite da última ceia, Pedro, o diabo reclamou a sua vida, para tentar você, mas eu orei por você. O diabo entrou em Judas, homem que caminhou 3 anos com Jesus, que era tesoureiro do grupo. Cuidado, o dia mau vem. E ai de você, se você for pego nesse dia mau, desprovido de oração, desprovido de jejum, desprovido de intimidade com a palavra de Deus, desprovido de intimidade com irmãos de fé que vão te ajudar, chorar com você, ajudar você a levar seus fardos, abrir teus olhos diante de pecados e tentações dos quais você esteja caindo. Cuidado com o dia mau. E em Efésios, capítulo 6, verso 13,
Paulo termina dizendo que o diabo nos aflige com várias outras estratégias. Ele nos diz no verso 13: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo está dizendo que vem o dia mau, mas que nós precisamos permanecer atentos, numa postura de vigilância, porque outros ataques virão. Se você voltar algumas páginas e abrir o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, Jesus é tentado pelo diabo. E em Lucas capítulo 4, veja que narrativa importantíssima que nós temos diante de nós. Lucas capítulo 4, versículo 13, nos diz que, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Jesus respondeu ao diabo: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Resistiu às tentações do diabo, mas o diabo se afastou provisoriamente. Em outros momentos o diabo veio atacar Jesus, através do louvor dos homens, querendo eleger Jesus como rei, através do Getsemane, aquela aflição infernal, onde Jesus transpirava gotas de sangue, por conta da cruz que viria. O diabo assediava Jesus, dava um leve descanso. Assediava Jesus, dava um leve descanso. Assediava e descansava um pouco. Eu não sei se você já viu filmes de guerra, mas alguns filmes de guerra são muito interessantes. As forças estão combatendo aguerridamente, intensamente. De repente, um general dá ordem e o seu exército recua. Parece que foram embora. Parece que entregaram o combate. Parece que reconheceram que perderam a guerra. Tudo entra em paz. Quando o adversário descansa, relaxa um pouco, aquele general ordena uma ofensiva surpresa, radical. O diabo faz isso em nossas vidas. É o que Paulo diz. Depois de que vocês resistirem no dia mau, permaneçam firmes. Vigilância e constância são fundamentais. São fundamentais. Quais são as armas que devemos usar nessa batalha espiritual, nessa guerra infernal? Em Efésios capítulo 6, verso 10, Paulo vai dizer: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu e você não somos fortes em nós mesmos. Jamais conseguiremos algo à parte do Senhor. Nós só somos fortalecidos na medida em que nos abrigamos no poder e na força do nosso Senhor. Nosso maior problema não é a pressão do diabo, mas é a ausência de Jesus em nossas vidas. Nosso maior problema não são as tentações contínuas, mas quando baixamos as armas e relaxamos em nossa vida espiritual. Se você é fortalecido nele, você conseguirá resistir ao dia mau e permanecer inabalável. É vivendo na presença de Deus, em comunhão com Deus. Esse é o segredo. Sem o poder de Deus e sem a presença de Deus é impossível. Augusto Nicodemos Lopes, creio que há quase 20 anos, ele organizou um livreto, Avivamento na África do Sul. Um livretinho que você lerá em uma sentada. E ali ele conta a história de um missionário chamado Erlo Stigen. Esse missionário um dia chegou pregando o Evangelho, ficou um tempo pregando o Evangelho naquela tribo africana, e alguém ficou possesso. E foram horas, foram dias de luta espiritual. E aquele missionário não conseguiu expulsar o demônio da pessoa daquela tribo que estava possessa. Ele ficou tão envergonhado,
que ele chegou à conclusão: eu preciso ir embora. Eu não tenho autoridade para pregar o Evangelho, para continuar nessa tribo. Mas Deus começou a transformar aquela conjuntura. Aquele missionário começou a orar, começou a buscar intimidade com Deus, começou a chorar na presença de Deus, começou a ajustar a sua vida com Deus, começou a confessar seus pecados e clamar por arrependimento, porque nem arrepender a gente dá conta. Arrependimento é dom de Deus. Por isso a gente não pode brincar com pecado, não, porque a gente pode pensar: não, eu vou entrar nessa onda aqui, e eu sei que se eu me arrepender, o sangue de Jesus me purifica. Mas a gente não consegue se arrepender. Arrependimento é algo dificílimo. Se o Espírito Santo não nos mover ao arrependimento, nós não conseguiremos nos arrepender. E esse missionário começou a orar, começou a jejuar, começou a clamar. 2 anos depois, começou um grande movimento naquela região da África, um avivamento. Eu ouvi um sermão do Hernandes Dias Lopes, onde ele conta que visitou essa tribo. E ele nunca ficou tão impactado em toda a sua vida quanto a visita que ele fez a essa tribo. Ele descreve que era possível sentir Deus no ar. Ele foi para um culto e ele viu 50 crianças de uma igreja. E criança é criança em todo lugar. E criança é tudo igual em todo lugar. E ele viu 50 crianças da igreja ajoelhadas e chorando, confessando seus pecados a Deus. A gente resiste aos ataques malignos desse nosso inimigo, usando todas as peças da armadura de Deus. Paulo descreve a armadura, do verso 14 em diante. Eu não vou expor a armadura hoje. Esse texto é tão importante que eu ficarei 3 domingos expondo esse texto. Só daqui 2 domingos eu vou expor a armadura de Deus, a importância de cada uma dessas peças. Mas domingo que vem eu acho fundamental eu continuar mostrando a vocês outras estratégias que o diabo usa para te destruir, para me destruir. Nós não podemos ter brecha em nossa armadura. Se houver brecha, ali é um ponto falho. E Paulo diz que a gente também precisa continuamente da oração. No versículo 18 de Efésios 6, Paulo diz: orem em todo o tempo no Espírito. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem por outras pessoas também. Orem também por mim, diz Paulo, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Precisamos de oração. Precisamos de oração diária, precisamos de oração contínua. Olha, irmãos, eu tenho dito para minha esposa, se há uma área na minha vida que eu mais tenho clamado nos últimos meses por uma intervenção sobrenatural, é nessa parte da oração. Eu tenho orado por nossa igreja. Nós somos um povo que não ora. Nós somos um povo que não valoriza a oração comunitária. Nós não valorizamos vigílias, nós não valorizamos jejuns, nós não valorizamos a oração particular. Nós vivemos como se não estivéssemos num combate, enquanto estamos sendo feridos de todos os lados. Vivemos em aflição, miséria, dificuldades, caímos em tentações miseráveis e depois não sabemos por quê. Eu tenho clamado a Deus: Deus me acorda de madrugada para eu me ajoelhar, Deus me ajuda, vida de oração, porque Paulo diz: tem que orar no Espírito em todo tempo. Sem oração a gente não vai aguentar, sem oração a gente não vai suportar. E a gente não ora quando quer, a gente não ora quando está disposto, a gente ora porque precisa. Nós estamos num combate. Ninguém gostaria que nosso país estivesse em guerra, porque nós saberíamos que muitos dos nossos jovens morreriam em batalha. Mas nós já estamos numa batalha, nós já estamos num campo de batalha, nós já estamos em guerra. E precisamos usar a arma da oração diariamente, frequentemente.
como o oxigênio da nossa vida, como a água que bebemos, como o bebê precisa do leite materno, nós precisamos da oração. O que você conhece desse poder de Deus? Revestivos do poder de Deus. Quão consciente você está deste poder de Deus para a sua vida? Esse poder espiritual, revestivos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse poder não tem nada a ver com a igreja que frequenta, com o cargo que você ocupa, com o grau de conhecimento teológico que você possua. Tem nada a ver com isso. Um menino terminou o seminário de Recife há alguns anos e já despontava como um grande pregador. Sabe esses jovens inteligentes, bons de oratória? E aí um pastor simples, porém um homem espiritualmente vigoroso, chamou esse jovem seminarista, estava prestes a se formar, para pregar em sua igreja. O jovem seminarista se hospedou na casa desse pastor, estava se arrumando para ir para o culto, colocando a roupa, de repente chega uma pessoa desesperada. Pastor, tem uma senhora possessa em tal endereço. Os vizinhos estão amedrontados, já fizeram de tudo e não conseguem tirar os demônios daquela mulher. O pastor disse: irmã, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Chegou um homem de Deus aqui em casa. Ai, de seminarista, hein? Chegou um homem de Deus aqui em casa. O pastor disse que olhou para o seminarista, ele estava suando frio já. Falou: seminarista, é com você. O seminarista deu desculpas e tudo. Não, você vai comigo. E o seminarista foi até a casa, junto com o pastor, até a casa da mulher possessa. Chegando próximo à casa, viu uma pequena multidão ali à porta. As pessoas com medo. O pastor olhou para o seminarista e disse: seminarista, esta obra é tua. Coitado do seminarista, hein, Jonas? O seminarista disse que entrou. Aquela mulher urrando, agressiva. Pá, um tapa na cara dele. Ele caiu. No que ele caiu, ele ficou. Ele ficou por 1 hora caído. E aquela mulher andando ao redor dele. E ele disse que passou um filme na cabeça dele. O Senhor me converteu. Fui chamado para o ministério. Estou aqui, vou me formar. Estou todo orgulhoso do meu conhecimento teológico. E eu sou lançado ao chão por uma bofetada do diabo. E ele disse que começou a clamar: ó Deus, me perdoe pelo meu orgulho. Perdoe pela minha vaidade. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. Ó Deus, não permita que teu nome seja humilhado por conta da minha vida medíocre, não. E ele disse que naquele momento algo sobrenatural aconteceu. Ele se sentiu como Sansão depois de caído, colocando as mãos nas 2 colunas do templo. Enquanto ele se colocava em pé, aquela mulher caía. Na presença de Deus, humildade. Na presença do diabo, autoridade. E ele repreendeu aquele espírito maligno no poder que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela mulher foi liberta para a glória de Deus. E aquele menino disse uma frase que a gente não pode esquecer. Não basta ser crente. Não basta ser pastor. Não basta ser líder. É preciso ter o poder do Espírito Santo habitando no nosso coração.
É preciso ter o poder de Deus queimando em nossa vida.